E aí, pessoal do nono ano, estamos aqui de volta com mais um vídeo, mais uma super revisão. E essa daqui é daqueles assuntos que são capciosos, aqueles que enchem o saco de vocês em todas as séries que vão seguindo. Então, bora dedicar um pouquinho aqui. Não é muito fora do comum, nós vamos ver Teorema de Pitágoras, lembra disso? Eita, rapaz. Vamos ver relações métricas no triângulo retângulo, aquelas formulazinhas, hein? E também vamos ter relações trigonométricas. Então, bora, com muita conversa, conversando muito. Então tá bom, bora começar pelo famoso Teorema de Pitágoras. Será que tem Teorema de Pitágoras no Enem? Com certeza absoluta. Bora ler aqui então. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o diâmetro, hein? O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme a figura, e para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros, para ele não balançar muito. Por outro lado, o chefe desejará dispor de maior área possível da região em que serão afixados os doces, ou seja, ele quer aquela parte de cima do melão, tá vendo lá? Região onde serão afixados os doces. A calota a ser cortada e eliminada, para ficar retinho embaixo, né? E a parte rachurada será apoiada na mesa. Rachurada assim, cortadinha aí. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura em centímetro igual a... Muito bem. Bora ver o que nós temos aqui. Então, esse raio é 3, pelo menos 3, né? Só que se a gente aumentar muito esse raio, significa que vai ter menos parte para ser afixado. Então, essa é a menor, é o maior raio, né, possível para aquilo que a gente quer fazer. 3 centímetros. O diâmetro dele é 10 centímetros. Diâmetro, então que significa que o diâmetro tem que ir de um lado, de um ponto para o outro. Então só a metade é 5. Então essa parte aqui é de 5 centímetros. Muito bem. Daqui também, ó, toda essa parte aqui também é 5 centímetros. Correto? Então a gente precisa ver quanto que sobra. Porque eu tenho uma parte aqui que é X e essa parte de baixo é H. Então a gente precisa primeiro descobrir quanto é aquele X. Tá certo. Então bora passar para cá. Opa, não, eu vou descer aqui. Eu acho que já tem todos os valores, só falta o 3 aqui de baixo. Muito bem. Então, tá vendo aquele triângulo lá dentro? Deixa eu repassar ele para cá. Que eu tenho um ponto O, um ponto A e um ponto B, 90 graus, essa parte aqui é 3, essa parte é 5, quanto é X? Se você é meu aluno já sabe que é 4, né? Se você é meu aluno você já está muito espertinho, mas quem não é meu aluno vai ter que fazer o quê? Teorema de Pitágoras, que como é que é? A hipotenusa é o maior lado do triângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Foi isso que nós aprendemos na sala de aula. Assim é Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui deu 25. Ali deu 9. Quando eu passar para lá subtraindo, vai ficar 25 menos 9, que dá 16. Essas contas você sabe fazer já. E como é que eu finalizo isso? Eu tiro a raiz de 16. E que bom, existe raiz exata. 4. Tá bem? 4. Então, ó, todo aquele... Deixa eu colocar como é que ficou esse melão. Sendo que daqui para cá, quanto é? 5. Só que uma parte é essa
esse raio aqui, certo? Que a gente já viu que é 4. Tudo é 5. Quanto é que falta para baixo? 1, que é a resposta final. É 1 em centímetros a altura da calota que ele tem que cortar. Beleza? Mas a gente começou tudo com o Teorema de Pitágoras. Segundo assim, 4 estações de energia A, B, C e D estão dispostas como vértices. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo e da estrada reta que liga as estações C e D. Então bora ver aqui se a gente consegue fazer essas estações. Isso é um quadrado, né? Tá bom. Então aqui é a estação A, é a estação B, essa aqui é a estação D, essa aqui a C e a D. 40 km de lado, depois a gente vê isso aí. Uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada que liga as estações C e D. Então eu vou chutar que vai ser mais ou menos bem aqui. Ó, então essa distância aqui, ela tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa aqui. Tá? É isso que ele quer. Esteja a mesma distância. Se eu pegar essa estação central, que eu vou chamar de E, né? Eu tenho que chegar na estação A, fácil, fácil. A estação E para o B, a mesma distância. A estação E para a estrada que liga C e D também tem que ser igual. Muito bem, então a nova estação deve ser localizada onde? Muito bom. Eu tenho que aqui, eu tenho que esse lado aqui é 40. Eu vou ter o que mais? Eu vou ter que essa parte aqui seria a metade, né? 20. Quanto é essa faixa aqui? Tudo aqui é x, né? É a mesma distância. Distância x. Muito bem, muito bem. Então nós podemos dizer que nesse triângulo retângulo aqui, que eu vou marcar, ó, eu tenho os lados, tá bom. Aqui é 20, que foi a metade, né? X é é a distância de A para E. E aqui embaixo, se tudo é 40, esse lado de baixo aqui do quadrado, ó, todo esse lado aqui é 40, certo? Então aquela parte daqui vai ser 40 menos x, né? Porque se você for ver na horizontal, é 40 menos x. Tá bom, agora só falta aplicar o Pitágoras. De todos esses lados, nós percebemos que o x é a hipotenusa, é o maior lado, certo? Então, o quadrado da hipotenusa vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Então, bora só resolver isso aqui. 20 ao quadrado dá 400. Isso daqui é um produto notável, certo? Vou fazer aqui embaixo e apagar. 40 menos x ao quadrado é 40 menos x vezes 40 menos x. Que isso aqui tem que ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou escrever aqui. Ó, menos, por causa do sinal de menos lá, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não souber como é que chega aqui, é só você aplicar uma distributiva. Chega no mesmo lugar, mas você precisa saber produto notável. 40 ao quadrado dá 1.600. 2 vezes 40 dá 80x mais x quadrado. Vou repassar lá para cima. 1.600, porque eu vou apagar agora essa minha cola aqui embaixo. Mais x quadrado. Apagando a cola. Se precisar voltar o vídeo, volte. Muito bem. Ó, eu tenho x quadrado de um lado, tenho x quadrado do outro, foi embora. Tudo que tem x vai para o outro lado. Tudo que não tem x fica desse lado. Então, 1.600 mais 400.
80x igual a... Aqui dá 2000. 2000. Cortei um zero com um zero aqui. Ficou x igual a 200 por 8. 200 por 8. 2 vezes 8 é 16. Para 20 faltam 4. 40 por 8 dá 5. Então, tá bom. X é igual a 25. Então, esse x aqui é 25. Tá? Vou apagar aqui então esses carinhos aqui que de repente nem precisou esses caras. Opa, essa última estrada precisa. É 25. Então aqui eu tenho 25. Então, para 40 faltam 15, né? Deixa eu escrever aqui desse lado. Tá bom, bora ver. A nova estação deve estar localizada no centro do quadrado. Não, senão seria 20 e 20. Na perpendicular à estrada que liga C e D. Verdade, perpendicular, com certeza, perpendicular. Passando pelo seu ponto médio a 15 km dessa estrada. Não, é a 25 da estrada, então não é 15. A perpendicular à estrada que liga CD tá a 25. Opa, então essa daqui é a resposta. No vértice de um triângulo equilátero, não. De base AB, oposto a essa base, não. Ele não é equilátero, ele tem que ser retângulo, senão Pitágoras não funciona. No ponto médio da estrada que liga, não. As estações A e B, com certeza não. Ó, ele está dizendo que seria bem aqui, ó. Não pode ser, senão não fica na mesma distância da estrada. Então seria essa para marcar. Bora para a próxima. E olha o que diz a terceira aqui, da Cefet, lá de Minas Gerais. Duas crianças, cada uma em um prédio diferente, brincam com canetas laser da janela de seus apartamentos, apontando para um ponto na quadra situada entre os prédios. A criança do prédio A está a uma altura de 10 metros e a do prédio B a uma altura de 20 metros do chão. A distância entre os prédios é 50 metros. Tudo lá no desenho, né? Em um determinado momento, os lasers das crianças atingem simultaneamente um ponto P do pátio equidistante das crianças. Equidistante das crianças, tal como na ilustração abaixo. Tá bom? Equidistante, então é a mesma distância. Você está vendo lá dois risquinhos? Esse ponto P, ele está na mesma distância das crianças. Então, a distância x em metros desse ponto até o prédio B, que é aquela medição x, quanto deve ser? Tá certo. Então, a gente pode trabalhar aqui desfazendo esses valores. Então, bora ver. Nesse outro triângulo vai ser 50 menos x. Certo? Se tudo é 50, lá é 50 menos x. A hipotenusa aqui, eu vou só escrever h de hipotenusa, porque as duas hipotenusas teoricamente têm que ser iguais. Para o primeiro triângulo, hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos, 50 menos x ao quadrado. Se eu for perceber, lá no outro triângulo, eu vou escrever o quê? Que a hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados. Viu? Tudo está sendo igual a h quadrado. Então, eu posso igualar essas duas outras. Então, 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Bora então desenvolver essa continha aqui. 10 ao quadrado, 100. Aqui eu tenho um produto notável. Quadrado do primeiro, ou seja, 50 ao quadrado, dá 2.500. Menos 2 vezes 50 vezes x, então dá 100x. Mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 20 ao quadrado dá 400, mais x quadrado. Esse x quadrado, vou embora com esse x quadrado. Todo mundo que tem x vai para um lado, que no caso, vou mandar para cá. E quem não tem x, vai para o outro. 2.500 mais 100, menos 400. Espero que você não esteja se enrolando aí com essa conta. Vou cortar esses dois zeros de todo mundo, ó. Tiago, não sei fazer isso. Vai com calma, sem problema.
faz a conta normal. 25 mais 1, 26. 26 menos 4, 22. 22 metros. Eu já vi uma resposta ali. Então quer dizer que é a letra A, né? Joia, né? Essa foi tranquila. Então, bora para a próxima. Bom, quarta questão aqui, continuando a nossa resolução, nossa revisão. Diz assim: a figura mostra um triângulo retângulo ABC e 3 triângulos retângulos congruentes sombreados. O lado BC tem comprimento 1 centímetro. Qual é o perímetro do triângulo ABC? Muito bem. Dá para perceber que esse triângulo aqui eu vou rasturar e depois apagar. A hipotenusa dele, ou seja, o maior lado dele é 1, certo? Muito bem. Então, desse triângulo aqui, esse aqui vai ser 1. É o maior lado dele. E de forma semelhante, esse aqui. Beleza? Bom, tá faltando o lado AB. O lado AB eu vou tirar por Pitágoras. Tá vendo? Aqui é a hipotenusa A do AB. Então, A ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Por que 2, Thiago? Porque olha aqui, ó. Aqui é 2. Então, eu tenho 1 mais 4. Então, A ao quadrado vai ser 5. E eu tiro a raiz de 5. Tá aparecendo até uma resposta lá já, né? Então, bora ver o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Sai daqui, Thiago. Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho o 1, aquele primeiro que apareceu. O 2, que é o lado novo. E o raiz de 5. Então, o perímetro deu 3 mais raiz de 5. Será que eu tenho uma resposta assim? Tenho, letra A. Facinho. Bora para a próxima. Chegamos na seção das relações métricas no triângulo retângulo. Muito bem. O que diz aqui? No triângulo retângulo ABC da figura, a razão entre a medida do segmento BD, que eu acho que eu vou chamar de M nele aqui, certo? E a medida do segmento CD, que eu vou chamar de N, é igual a 3. A hipotenusa mede 16. A hipotenusa é o maior lado, que é esse aqui. Ó. Então, o A, que é a hipotenusa, deixa eu colocar aqui, o A é 16. Determine as medidas dos segmentos determinados pela altura da hipotenusa, ou seja, ele quer saber M e N, certo? Depois ele quer a medida da altura relativa à hipotenusa, ele quer esse H, e depois ele quer a medida dos catetos, esse B e esse C. Só isso? É só isso. Tá bom, o que ele diz? Ele diz que a razão entre a medida do segmento BD, que é o maior, né? No caso é o M, sobre a medida do segmento CD, que é o menor, que é N, dá 3. Então, dá para entender que o M é 3 vezes maior que o N. Certo? Muito bem. Só que eu sei também que se eu somar M mais N, vai dar quanto? Vai dar 16, que é a hipotenusa. Joia? Bom, bora fazer o método da tentativa aqui, o método intuitivo. Eu quero dois números que somam 16, certo? E que, dividido um pelo outro, dê 3. Então, bora pensar aqui em... Bom, 16 e 0 não pode ser. Se for 15 e 1, vai dar 16, mas 15 dividido por 1 não dá 3. Então, tá bom. Então, bora pensar em 14 e 2. 14 com 2 dá 16. Mas 14 dividido por 2 não dá 3. Então, bora pensar em 13. 13 mais 3. 13 mais 3 não divide. 12 mais 4. 12 mais 4 é 16. 2 dividido por 4 dá 3. Então tá aqui. Descobrimos. É 12 e 4. Certo? O M é 12 e o N é 4. Flores. Então tá aqui.
Pelo método intuitivo. Certo? Muito bem, como é que nós damos prosseguimento nessa história aqui? Ele quer a medida da altura. Eu tenho uma fórmula nas relações métricas do triângulo retângulo que é o seguinte: h ao quadrado igual a m vezes n. Então, h ao quadrado vai ser 12 vezes 4. Tudo bem? Aí, bom, vou tirar a raiz disso. Raiz de 12 vezes 4. Beleza, a raiz de 4 eu tenho, que é 2. Ele vai sair de lá. Mas e a raiz de 12? Bora com calma. Certo? Vou colocar aqui 12, só para você não se perder. Apesar de que eu estou conversando com você aqui, né? Pode ser 12 lá dentro. 12 é 4 vezes 3. Certo? Aí esse 4 sai de lá de novo. Fica 2, 2 raiz de 3. Então a altura deu 4 raiz de 3. Muito bem. Mas temos mais coisa para fazer. Ele quer saber a medida dos catetos. Bom, a medida dos catetos. Eu tenho o seguinte, que b ao quadrado igual a vezes n. Certo? Isso aqui é uma das relações métricas. B ao quadrado igual a vezes n. Ou seja, b ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção daquele lado, a sombra daquele lado. Então, o A é 16 e o N é 4. Vou tirar a raiz disso. Então, raiz de 16 vezes 4. O 16 sai como 4, o 4 sai como 2, então B vai dar 8. 8. Esse é tranquilo, hein? E o C? Bom, o C vai ser o seguinte aqui. C ao quadrado, bora ver lá em cima? C ao quadrado vai ser o A vezes M, que é a sombra do C. A vezes M. A vezes M. Bom, o A é 16 e o M deu 12, né? 12. Tá certo. Vou passar essa raiz nesses dois aqui. O 12, vou logo escrever 3 vezes 4. Espertinho, 16 sai como 4. O 4 sai como 2 e o 3 não sai. 2 vezes 4, 8 vezes raiz de 3. Então, o C, o lado C, cateto C, é 8 raiz de 3. Essa aqui acabou. Passamos para a próxima. E chegamos na última seção aqui dessa nossa revisão, que são as razões trigonométricas. Agora a gente quer saber os ângulos, o que acontece. Bora para Pernambuco aqui. Um indivíduo encontra-se a 50 metros de distância de um edifício e seus olhos estão a 1,80 do chão. Ele avista o topo do edifício segundo o ângulo de 60 graus, com a horizontal. A altura aproximada do edifício é... Ele quer que aproxime a raiz de 3 para 1,7. Então, bora ver o que está acontecendo. Está aqui o indivíduo. Ou não, aqui é o chão, né? Está aqui o indivíduo. Ele está a 50 metros de distância do prédio. Muito bem. Ele está a 1,80 do chão. 1,80 do chão. Tudo em metro aqui. E ele vê o topo do edifício com um ângulo de 60 graus. E quer saber a altura do edifício. Tá certo. Se a gente completar isso aqui, percebemos que esse triângulo que se formou, o retângulo, que imaginamos que esse prédio esteja em pé, né, verticalzinho assim, né? Esse valor desse cateto é x, e
lembra, cateto oposto, por quê? Porque ele está literalmente oposto ao ângulo, certo? Nós temos o cateto oposto e temos o cateto adjacente. O adjacente está aqui, está colado no ângulo. Adjacente é vizinho. Tá bom. Bora lá então. Se eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, que é o 50, então quer dizer que eu preciso da fórmula da tangente. Lembra das relações trigonométricas? Seno, cosseno e tangente de um ângulo. Deixa eu levantar aqui e depois abaixo. Que é, quais são as relações? Coca, H, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Esquece tudo isso, tá bom? Então tá bom. O que que nós queremos aqui? Queremos a tangente de 60. Tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, x, sobre 50. Tá bom. E agora a tangente de 60, Thiago? Tangente de 60, pois é, né? Como é que nós fazemos a tangente de 60? A gente tem uma tabelinha. Eu vou subir aqui e depois eu resolvo a minha vida aqui. Seno, cosseno, tangente. Para essa parte inicial, eu vou escrever aqui os nossos ângulos notáveis. Ensinar mais uma vez a vocês como que faz essa tabelinha. E vou apagar. Tá? Só uma vez isso daqui, só uma vez. Bom, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo sobre 2. E raiz de cada um. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 fica raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. Muito bem? Aí a gente completa aqui que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3, que é o que nós precisamos. Estamos atrás da tangente de 60 graus, raiz de 3, tá? Apaga tudo, Thiago. Apaga tudo antes que alguém veja. Raiz de 3. Esses valores você precisa saber, hein? Tá? Precisa saber. Então, raiz de 3 igual a x vezes 5, sobre 50. Eu vou passar esse 50 multiplicando para lá, vai ficar 50 vezes raiz de 3. Então, é 50 vezes 1,7, que ele pediu para aproximar para 1,7. Então, 5 vezes 7 dá 35, 85. Muito bem. 85 é a altura X, mas só que a altura H do prédio eu ainda tenho que somar com quem? Com 1,80 do cara lá. Então, isso aqui é mais... Opa, não escreve aí, Thiago. Esse é o valor de X, o valor de X está certo. A altura H do edifício vai ser 85 mais 1,80. Então, vai ficar 86,8. Ele quer aproximado. Então, nós vamos aproximar para onde? Para 86 ou para 87? Está mais próximo de 87, né? Então, é letra A de amor. Tá bom. Bora para a próxima. Essa aqui é interessante do NEM. A famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofre inclinações durante ou após suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente. Ele estava vertical. E tinha 60 metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa. E a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo tem largura medida de 1,8 metro, conforme mostra a figura. Ó, tá subindo a figura. Tá vendo aqui? O prédio inclinou e ficou com aquela projeção, ou seja, uma sombra lá embaixo de 1,80. O valor do ângulo de inclinação que pode ser determinado fazendo-se uso de uma tabela como a apresentada, ou seja, ele quer saber quanto é esse ângulo alfa, essa inclinação. Tá certo. Olha, ele deu uma tabelinha aqui. Os ângulos em grau e o seno.
Ele quer uma estimativa para o ângulo de inclinação alfa, quando dado em grau. Tá certo. Então bora ver o que a gente pode fazer aqui. Ele fala a altura do prédio? O comprimento do prédio? Ele tinha 60 metros quando ele estava vertical. Então tá bom. Então quer dizer que esse lado aqui é 60, tá? Lado de quem, Thiago? Desse triângulo aqui. E esse ângulo alfa, como ele está bem curtinho, né? Bem estreitinho, ele é esse ângulo aqui também. Já que essas duas linhas tracejadas são paralelas. Eu tenho o cateto oposto, que é 1,8, e tenho a hipotenusa, que é 60. Então eu tenho seno de alfa, que é 1,80 sobre 60. Muito bem? Esse valor calculado vai dar 0,03. Então o seno de alfa é 0,3. Bora ver qual o valor que eu tenho. 0,03, mas deu exato. Então eu estou entre esse valor aqui e esse aqui. 0,3 exato. Qual desses dois está mais próximo? É esse aqui, né? Então é 1,8. Então muito bom. Então quer dizer que 0,3 está entre esses dois valores aqui. Pera aí, agora. Está entre esses dois valores. Né, o 0,3. Então está entre 1,5 e 1,8. Então é a letra C. Quase me passou a perna aqui. E bora para a próxima. Oitava questão, também do Enem. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, ali, né? Fazendo mira em um ponto fixo da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra a situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância AB de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P é... Entendendo que o barco vai seguir ali, essa distância, essa trajetória, a menor distância vai estar aqui, ó, perpendicular. Essa é a menor distância. Correto? Então, ele falou que aqui é 2.000. E aqui ele não avisou pra gente quanto é que é, mas ele quer saber essa distância D. A menor distância do barco, que no caso é esse daí. Bom, se alfa for 30 graus, né? 2 alfa vai ser 60 graus. Correto? Para fechar esse ângulo raso, que é de 180, faltam 120. Certo? 120 mais 60 dá 180. Naquele triângulo, todo o triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Já tem 120 e 30, tem 150. Então faltam quanto para dar 180? 30. Que interessante. Então quer dizer que esse triângulo ABP, ele é um triângulo isósceles. Então aquele AB é igual a BP. É o mesmo comprimento. BP. Então, deixa eu repassar para cá para de repente o desenho ficar menos carregado ali. Então quer dizer que aqui é 2.000. Opa. Aqui é 2.000. E aqui também é 2.000. Entendeu? Então tá certo. Então eu vou fazer aquele último triângulo ali. Que não, Thiago, assim não. Machuca não. Então aqui é 2.000. Esse é o triângulo BP. Eu não chamei aquele ponto ali, vou chamar de C.
Aqui é a distância que eu quero e aqui é 60, certo? Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então eu tenho seno. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que eu sei quanto é o seno de 60 graus. É raiz de 3 sobre 2. Eu sei, Tiago? Sei, naquela tabelinha. Sei tudo. Muito bem. Passando esse 2.000 multiplicando para lá, vai ficar 2.000 raiz de 3 sobre 2. Simplificando o 2.000 com 2 vai dar 1.000 raiz de 3. E eu tenho a letra B. Muito bom, né? Vamos para a próxima. Estamos quase terminando essa revisão de triângulos aqui. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma de circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B. Opa, viu aí? E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Ali o ângulo de 120, que no caso foi mais aberto do que isso aí, né? Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Então, o tipo de material 1, o raio pode ser entre 0 e 5, de 5 e 10 é o material 2, e assim por diante. Considere 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Então, bora ver. Calcular que raio foi esse. Qual é o raio aqui? O raio é esse aqui, ó. Que raio foi esse? Muito bem, deixa eu posicionar aqui. Quanto é que é a haste? A haste é de 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. Vou redesenhar. Imaginar esse compasso aberto aqui. Com ângulo de 120 graus. Se é 120 graus, significa que aqui é 60. Certo? Metade. Esse aqui, esse lado do compasso é 10. Ele fez um raio inteiro, então aqui vai ser só a metade do raio, certo? Eu vou chamar a metade do raio de x, só para não ficar com fração aqui, certo? Então, só a metade do raio é x. Ó, o raio todo é isso aqui. Eu vou descobrir x primeiro, para depois multiplicar por 2, tá? Você está me entendendo, né? Do ângulo de 60, o x é o cateto oposto, tá percebendo? E o 10 é a hipotenusa, porque é o maior lado. Então eu tenho, de novo, seno de 60. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, mas ele pediu para usar raiz de 3 como sendo 1,7. Considere 1,7. Certo? 1,7. Então, o seno de 60 seria a raiz de 3 sobre 2. Então, é x sobre 10 é 1,7 sobre 10, sobre 2. Passo esse 10 multiplicando para lá, vai ficar 1,7 vezes 10. Tudo bem? Então, ficou 17 sobre 2. Não vou mexer nisso, sabe por quê? Porque o raio não é o dobro disso. O raio é o dobro desse x. Então, é 2 vezes esse carinha. Dividiu? O raio é 17. 17 centímetros. Muito bem. Bora ver que tipo de material ele vai poder utilizar. Aqui, 17 está entre 15 e 21. Então é material 4. Material 4. Essa aqui foi joia. E bora para a última.
Essa é da Saresp. Dois irmãos observam a torre reta TU. TU, cadê o? Ah, apareceu o. Em um terreno plano. Conforme esquematizado na figura. Os seus ângulos de visão medem alfa e beta. Sendo tangente de alfa igual a 1/3, tangente de beta 1/2. O irmão localizado no ponto P está a 30 metros mais afastado do pé da torre do que localizado no ponto Q. Do que o que está no ponto Q. Até isso ele já deixou esquematizado direitinho lá, viu? Se o que está no ponto Q é x, o outro é x mais 30. Desprezando as alturas dos irmãos, pode-se concluir que a altura da torre em metros é... Ah, tá bom. Ele vai dar esse valor de tangente aqui, que vai ser interessante para nós daqui a pouquinho. Então, bora jogar. Para o irmão que está no ponto P lá, a altura da torre está aqui, a altura H, cateto oposto é H e cateto adjacente é x mais 30. Então, a tangente de alfa é H sobre x mais 30. Tudo bem? Certo. Só que ele falou que essa tangente de alfa é 1/3. Tangente de alfa é 1/3. 1/3. Multiplicando cruzado, 3 vezes H e x mais 30. Muito bem. E finalizamos que 3H menos x, perdão, igual a 30. Joia. E temos, deixa aí parado esse daí. Temos que a tangente de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto adjacente. E a tangente de beta é meio. Muito bem. Meio. Multiplicar cruzado é 2H igual a x. Muito bem. Quer deixar isso melhor? Não, acho que tá bom. A gente entende que o x é o dobro da altura. Não é isso? É isso mesmo. Se a altura for 2, né, a distância x é 8. Perdão, é 4. É o dobro. Tá certo. Eu quero dois números, tanto h quanto x, que obedeça essas duas relações aqui. Certo? Bora pensar aqui em alguns números que vão funcionar. Não, Thiago, mas está vendo que o x é igual a 2h, então dá para trocar na equação de cima. Eu sei o valor de x é 2h. Ah, ficou fácil. 3h menos 2h dá só h. h é 30. Ia arranjar chifre em cabeça de égua aqui. Ia me enrolar todinho. 30. Temos uma opção. Letra C. Excelente. Meus amiguinhos, é essa a ideia. Essa foi a nossa revisão, né? Tá vendo? Tocando uma musiquinha significa que tá na hora do recreio. Vocês estão com fome já, né? Vocês estão com fome. Então vamos pro recreio, vamos. E vamos até o próximo vídeo, a próxima revisão. Abraço para vocês.